Bom, essa questão é uma questão mais elaborada, né? Ela demanda da gente um pouquinho mais de raciocínio e interpretação. Então, vou tentar ir bem devagar para a gente poder fazer essa correção. Um policial estacionado com uma moto às margens de uma estrada e munido de um radar observa a passagem de um carro cuja velocidade é registrada no aparelho como 108 quilômetros por hora. Sendo de 80 quilômetros por hora a velocidade máxima permitida no local, o policial parte do repouso no instante t igual a zero e com aceleração escalar constante de 1 metro por segundo ao quadrado em perseguição à Ferrari, que nesse instante já se encontra a 600 metros de distância. Se a velocidade máxima que a moto pode atingir é de 144 quilômetros por hora, qual o menor intervalo de tempo gasto pelo policial para alcançar a Ferrari, supondo que a velocidade do carro não se altere durante a perseguição? Então, esse exercício ele fala, né, que eu tenho um carro que está andando com uma velocidade de 108 quilômetros por hora. E aí eu já vou compatibilizar essas unidades, beleza? Então, velocidade do carro, 108 quilômetros por hora. Se eu divido isso aqui por 3,6, nós vamos achar uma velocidade, né? Velocidade do carro de 30 metros por segundo. Né? E aí, como ele está acima do limite permitido, então o policial vai atrás dele, vai perseguir. E aí a moto, ela parte do repouso e ela pode atingir no máximo, 144 quilômetros por hora. E aí se você fizer essa conversão, vai dar a velocidade da moto, chega no máximo a 40 metros por segundo. Ou seja, peguei e dividi por 3,6. E aí, quando ele começa essa perseguição, o carro já está a 600 metros à frente. Então, o que, que eu vou fazer? Vou ilustrar esse problema aqui para a gente poder interpretá-lo melhor. Então, a moto do guardinha está aqui. A velocidade inicial dele é zero, ok? E ele vai perseguir uma Ferrari que já está andando com uma velocidade constante. Não reparem o meu carro. Com uma velocidade constante, vou colocar aqui VC de 30 metros por segundo. Corrigir. 30 metros por segundo. E aí, esse carro e a moto, eles vão se encontrar em algum ponto lá na frente. Então, lá na frente, tanto o carro quanto a moto. Gente, eita. Não reparem o carro. Tanto o carro quanto a moto vão ter percorrido a mesma distância, certo? E aí ele quer saber quanto tempo demora para este cara alcançar o carro neste ponto. E aí vocês vão concordar comigo que a distância percorrida pela moto corresponde à distância percorrida pelo carro mais 600 metros, porque o carro ele já está 600 metros à frente. São dados do exercício. Então veja bem. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Então veja bem, quando o policial inicia a perseguição, o carro ele já está a 600 metros à frente, né? E aí o carro ele percorre uma distância DC em movimento uniforme. E aí, um instante de tempo que eles vão se encontrar aqui é o mesmo. Então tem que descobrir qual que é esse instante de tempo. Só que tem um problema. Eu poderia falar, né, que a distância percorrida pela moto em movimento uniformemente variado é igual à distância percorrida pelo carro em movimento uniforme mais 600 metros. Porém, a moto ela não fica toda a perseguição acelerando. Ela acelera até atingir 40 quilômetros por hora. Ou seja, em algum ponto aqui deste trajeto, a moto ela vai ficar com velocidade constante. E aí eu tenho que descobrir, então, qual é a distância a partir da onde a moto sai, ela vai ficar com velocidade constante. Para isso, eu vou utilizar a equação de Torricelli, que fala que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. E aí, nós sabemos, né, dos dados do exercício aqui,
que a moto ela acelera com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, na hora de calcular aqui, vai ficar 40 ao quadrado é igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes a distância. Então, 40 ao quadrado vai ficar 1.600, é igual a 2D, portanto, D vai ser igual a 800 metros. Então, o que acontece? Essa moto, ela, a partir de 800 metros, ou seja, a partir deste ponto aqui mais à frente, ela vai permanecer com velocidade constante de 40 metros por segundo para poder alcançar o carro. Então, veja bem o que eu vou fazer aqui. Ó. A distância percorrida pela moto, ou seja, os 800 metros, deixa eu até marcar aqui no exercício, na minha figura, os 800 metros que ela andou acelerando, mais a distância que a moto anda agora em movimento uniforme, é igual à distância percorrida pelo carro, que em todo trecho, em todo trajeto foi em movimento uniforme, mais 600. Aí, veja bem, nós sabemos que no movimento uniforme a distância percorrida, né, ou seja, a distância que ele anda em velocidade constante, é igual à velocidade vezes o intervalo de tempo. Então, aqui eu vou colocar 800 mais a velocidade da moto em movimento uniforme vezes o intervalo de tempo que ela começa a andar com velocidade constante, é igual à distância percorrida pela moto, que é velocidade do carro, desculpa, vezes o intervalo de tempo. E aí, aqui, esse intervalo de tempo, eu estou considerando que todo tempo, né, ele fica com essa velocidade. Então, o intervalo de tempo aqui, considerando que o tempo inicia a partir do zero, o intervalo de tempo aqui é o próprio t, mais 600. Por que é o próprio t? Porque o carro começou a andar no instante de tempo igual a zero. Então, o meu intervalo de tempo aqui, gente, do momento, né, aqui, vamos colocar aqui que o tempo é igual a zero, o intervalo de tempo que o carro chega nesta posição vai ser o tempo final menos zero. Portanto, o intervalo de tempo aqui é o próprio t. Por isso que aqui eu já vou colocar t. Agora, por que eu não coloco t para a moto? Porque a moto ela gasta um tempo acelerando e depois deste tempo ela permanece com velocidade constante. Então tem que saber qual que é o instante de tempo que a moto chegou essa velocidade. Para isso, eu vou utilizar a equação velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então vai ficar velocidade final 40 é igual a 0 mais 1 vezes o tempo. Portanto, o tempo é igual a 40 segundos. Ou seja, no instante t igual a 40 segundos, a moto vai ficar com velocidade constante. Portanto, a partir daqui até o momento de encontro, ou seja, até o momento de alcance, a moto percorreu esse trecho no intervalo de tempo, né, de t menos 40. Ou seja, no lugar deste ΔT, eu vou colocar t menos 40. Então, vai ficar 800 mais a velocidade da moto, que é 40, que multiplica t menos 40, é igual à velocidade do carro, que é 30, que multiplica t menos 0, ou seja, t menos 0 vale t, mais 600. E aí eu vou descobrir o t, que é o instante, né, o tempo que demora para a moto alcançar o carro. E aí eu vou resolver essa equação do primeiro grau. Multiplica aqui, ó, faço a distributiva, então fica 800 mais 40t menos 1.600 é igual a 30t mais 600. E aí, resolvendo, mandando o número para um lado e letra para o outro, vai ficar 40t menos 30t é igual a 600. Esse mais 800 vem para cá, menos 800. E esse menos 1.600 vem para cá, 1.600. Então, vai ficar 10t é igual a 600 menos 800 vai ficar menos 200. Menos 200 mais 1.600 vai ficar 1.400. Portanto, t vai ficar 1.400 dividido por 10, que vai ficar 140 segundos. Então, este é o tempo mínimo
para a moto alcançar o carro. Beleza, pessoal?